na sede da LMR, uma empresa ligada à indústria da água, e em ano de 10º aniversário da empresa Luís Moreira Rodrigues Unipessoal, viemos aqui conversar um bocadinho com o fundador e sócio-gerente Luís Rodrigues. Bom dia. Bom dia, Ricardo. Quem é o Luís Rodrigues? Sou eu. Tenho 55 anos. Sou natural de Coimbra, embora tenha sido criado e tenha crescido na zona centro, ali ao pé de Pombal, Ancião. Sou divorciado, tenho 2 filhas, tenho um neto com 4 mesinhos. Boa. E pronto, e tenho esta empresa e gosto muito dela e gosto muito de cá estar, também gosto muito de cá estar. Luís, conta-nos um bocadinho da tua experiência profissional. Como é que tu sempre trabalhaste na indústria da água? Sempre estiveste ligado à indústria da água ou foi uma coisa que surgiu? A primeira até foi do vinho. Olha, eu nasci numa taberna, numa pequena aldeia lá em Ancião, que a minha mãe ainda hoje tem. Ok. Ainda hoje lá está todos os dias a vender uns copos e umas minis. Faz tensões de herdar a taberna ou não? Para a tua reforma? Acho que não. Mas era interessante. Mas pronto, como eu costumo dizer, eu nasci a fazer contas e havia copos de vinho e minis e etc. Portanto, logo desde muito cedo comecei com o espírito comercial. Exato. Quase incutido por natureza, né? Eu costumo dizer que se calhar fui feito em cima do balcão, sei lá. Depois, portanto, isso era uma coisa. Trabalhar na taberna era quase obrigatório. Fins de semana, não sei o quê, os amigos iam jogar à bola. Os negócios de família tinha que e ser. Eu tinha que estar lá. Ajudar a família. Exatamente. Aí por volta de. Depois, quando comecei a pensar em acabar a escola e ir para o mundo do trabalho, a minha primeira experiência foi até em artes gráficas. Ok. Que não deixa de ser curioso, que foi uma experiência já há tantos anos e que hoje não, quando eu comecei a empresa, acabou por ser uma mais-valia muito grande em diversos setores. E continua a ser, porque segundo sei, há muita coisa que tu fazes, e já vamos falar disso também, mas há muita coisa que tu fazes pela empresa, a nível de redes sociais, que és tu que fazes. No fundo, és tu que fazes, não dependes ou de ninguém ou de quase ninguém. Quando falo isso com as pessoas acham sempre, sério. Okay. Sim, não tenho Portanto, ninguém. Uma experiência que foi útil. Mas já lá vamos, continua. Pronto, essa experiência das artes gráficas durou ali 4, 5 anos, até à tropa mais ou menos. Quando saí da tropa, depois fui para as vendas, para as vendas por asidores. E aí tive a sorte, de alguma forma, de ter ido para uma multinacional, já na altura, que é conhecida e que é a VURT de Portugal. Não sabia que tinha estado na VURT. Sim, muito bem. foi a minha escola de vendas, digamos assim. Muita gente dizia isso, que era a maior escola de vendas do porta a porta. Sim, e foi lá que eu ganhei um traquejo e onde aprendi e absorvi muitas coisas, porque, pronto, eles, à altura, já estavam bastante à frente. São alemães e basta, não é? Pois, exato. Foi uma escola sem dúvida. E tive lá 2, 3 anos, pensou. Na zona, também lá na minha zona, Sião, Pombal, por ali. Fizeste aquela zona, não sei. Sim, não vieste para Lisboa. Não. Depois foi aí que é a minha passagem, a minha vinda para Lisboa, quando casei, não sei o quê. E eu aí tinha realmente já o passe, através da empresa, para vir para Lisboa também trabalhar, mas depois surgiu aí no caminho o ramo imobiliário. Ok. Portanto, que não tem nada a ver, mas na altura estava a dar, estamos a falar em 97, mais ou menos. E fui desafiado. Estava no boom das casas. Exatamente, aquilo era aviar. E fui desafiado por um amigo que já estava cá na zona de Lisboa a fazer isso. E disse, ok, isso parece muito mais interessante em termos monetários, pelo menos. E bora lá. Portanto, e abracei esse projeto. Tive ali uns bons anos na área imobiliária, na linha de Sintra. Depois a seguir, fui para uma empresa de sinalização, também para a parte comercial. Sinais de trânsito, tem que se vender também. Pois é verdade. Não caem do céu. Exatamente. Também foi uma experiência muito enriquecedora. E a seguir é que fui já para áreas mais próximas daquilo que eu faço hoje. Fui para uma empresa de tubagem, de tubos e acessórios, de canalização e etc. Com uma gama enorme de tudo o que é necessário para esse tipo de trabalho. Que, pronto, já se aproxima com isso. Depois dessa empresa foi onde fui finalmente para uma empresa muito similar àquela que eu hoje tenho,
onde basicamente a parte onde eu adquiria formação hidráulica e relacionada com o movimento de água, basicamente. Não tanto com o tratamento, mas nessa empresa mais só com o movimento. Basicamente era só bombas, podemos dizer que foi aí... e acessórios que... Okay. E podemos dizer que foi aí que tudo começou ou foi aí o início de tudo? Sim, foi aí que iniciou tudo, porque foi aí a minha primeira experiência direta e objetiva naquilo que depois foi a base para a empresa que eu acabei por fazer. E isso aí foi muito importante. Acontece que ao fim de 3 anos a empresa era uma empresa com sede, e é uma empresa com sede na Zona Norte, que tinha uma delegação em Lisboa, quis mudar as políticas e as estratégias e não sei o quê, e eu e um outro colega acabámos por entrarmos no mesmo dia e saímos no mesmo dia. Ok. E fomos despedidos, é esse mesmo o termo. Portanto, e pronto, e basicamente foi assim que cheguei aqui. Okay. Depois de ser despedido, poucos dias depois, fiz uma reflexão profunda sobre a minha vida e sobre o meu percurso, sobre aquilo que eu já tinha adquirido e aquilo que, sei lá, que poderia fazer. Pensei, tenho 45 anos, o que é que eu vou fazer? E aqui na minha cabecinha comecei a armadilhar aqui uma possibilidade. Foi na qualidade que já não és velho, mas já és velho para ir para qualquer empresa. Exatamente. É terrível. Mas pronto, sempre vais tendo isto ou aquilo, mas sei lá, acabava aí no imobiliário desta vida ou uma outra coisa assim. Ou a saltitar. E isso estava-me já a perturbar de alguma forma. Já era uma coisa que eu sentia que estava com uma base de conhecimento, estava com um curso superior sem eu ser muito bem formado e que precisava de mais algo, mas depois precisava de uma coisa que não tinha, que é sempre o mesmo problema. Claro. É o dinheiro, claro. Na maior parte dos casos. E pronto, mas consegui articular as coisas para iniciar de uma forma, sei lá, de uma forma muito rudimentar, mas muito objetiva, sabia o que é que queria, e havia assim a dificuldade do capital, não é? Ok. E o grupo LMR? Qual é que foi a razão? Ou começaste logo com essa marca? Ou não, então é assim. Porque eu quando conheci o Luís como Águatec. Sim, eu quando criei essa ideia de, ok, falei com a minha esposa e disse assim, tenho isto assim, achas que... E ela, se queres avançar, bora lá, achas que... Então, o que é que eu pensei? Eu tenho que arranjar uma gama de produtos similares ou parecidos àqueles que eu comercializava e agarrar-me um bocado àquele mercado que eu já tinha, que era o mercado do retalho, que é as lojinhas, as cooperativas agrícolas, não sei o que é que vendem o meu produto ainda hoje. Okay. O que é que eu pensei? Se eu conseguir arranjar esta bombinha e este balão, eu vou conseguir vender ao Zé, ao Manel e ao Joaquim, que já são meus amigos e que já conheço há muito tempo, e que se eu chegar lá de certeza que não vão fechar a porta. Claro. E no fundo assim foi. Okay. Então reuni-me de 2, 3 fornecedores principais que ainda hoje, passado 10 anos, o são. 2 deles são desde o primeiro dia, sem dúvida nenhuma. E criei a Águatec. Na altura surgiu a Águatec, vi que estava disponível, bora lá, o Águatec. Portanto, o Águatec é uma marca que ficou, foi a primeira, e foi aquela que ficou basicamente para o retalho e onde eu ainda hoje sou conhecido nesses clientes pela Águatec, sim. Ok. E como te dizia, quando perguntava, então, e o grupo LMR, qual é que foi a razão? Exatamente. Porque é que surge? Pronto, porque eu, na altura, já quando comecei no retalho, e depois de começar a dar os primeiros passos, assim, a água até começou numa garagem e na mesa da sala da minha casa. É o normal quase todas as empresas começam assim. E algumas mantêm-se, às vezes, acho que às vezes o segredo é esse. Há aí grandes empresas, não é, mundiais que com garagem. Claro que sim. Pode ser um bom pronúncio. Eu quando comecei com o retalho e com a Águatec, comecei também a fazer algumas coisas no online, em plataformas de marketplace, tipo o LX e coisas assim do género. E as coisas começaram a ganhar alguma forma. Portanto, a venda online começou-me aqui a seduzir também. Embora eu tenha vindo de uma formação mais de pasta e de andar daqui e dali, mas o online começou a dar alguns resultados e eu achei que ia querer ter uma loja online. Online a gente já vai falar porque tens mais umas marcas. Mas para te explicar o LMR, sim, depois já podemos. Já lá vamos para te explicar exatamente o LMR, porque tens mais marcas agregadas ao grupo LMR. Sim. E algumas delas, ou se calhar a maioria delas, no online. Sim. Em termos de início,
Quais é que foram as maiores dificuldades que tu tiveste quando, no fundo, quando começas a tua empresa, como dizias, se arranjasse a bomba, se arranjasse o balão, sabias que havia clientes que não tinham fechar a porta. Sim. Mas de certeza arranjaste dificuldades, não foi só rosas. Não é? A maior dificuldade, sem dúvida, foi convencer esses parceiros, que ainda hoje são, a acreditar em mim e no meu projeto. Okay. Porque assim as pessoas estão super mega escaldadas de tudo e de mais alguma coisa. E é como tu dizias, é trabalhar quase sem dinheiro. Exatamente. E quando chega lá um caramelo que cheio de ideias, mas que chega, sei lá, chega uma reunião ao Porto e o senhor diz assim, uma pessoa espetacular, recebeu muito bem, mas diz, amiga, sabe, a gente não manda material sem dinheiro, não há palhaço. Sem pilim. Está bem, ok, mas eu não vim pedir isso. Dê-me condições para eu trabalhar e tal. Agora andámos mais uma volta à fábrica, eu passava um bocado e dizia-me outra vez, você era um bom comissionista, tem experiência de vendas. Exato. E tal, tenho o sul aqui atravessado, assim, sou fulano, é assim, eu quero que você me dê condições. E eu teso, ou quase, não teso, claro. Mas pronto, só que ele mandasse aquilo, eu pudesse mandar um cheque, eu ia tentar me virar. E foi assim durante muito tempo, e eu diria que a maior dificuldade é assim, porque assim, quando começas, ninguém te cede nada. As empresas não estão assim, ok, chega, leva cheque, e ainda tenho uma situação mais gritante e que me apetece partilhar, onde chega ao ridículo. Eu, quando fiz a conta da empresa, comprei um pacote que pagava um X por mês, em que incluía um ATM, o multibanco, o cartão de crédito e não sei o quê. E então, no início, eu estava a fazer uma compra à Espanha, qualquer compra, precisava de um cartão de crédito. E assim, a senhora do banco ainda não mandou o cartão de crédito. Então eu fui ao banco, um bocado, chamei a senhora ao lado e disse, olha, falta-me aqui o cartão de crédito da empresa. E ela respondeu-me, preciso fazer uma compra à Espanha e tal, dávamos a ter um cartão de crédito. E ela respondeu-me, Sr. Luís, é assim, nós não podemos dar cartão de crédito. Não pode dar cartão de crédito, porque já no momento aí uma baba para dinheiro. Não podemos, sabe? É uma empresa só quando tiver o primeiro IES. Eu disse, desculpa lá. O primeiro IES vai sair daqui a um ano. Exato. Portanto, estás a ver claro. a ajuda que o pequeno que o empresário tem quando começa. Se calhar se fosse lá pedir e ela dinheiro... dizia-me assim, eu uso particular. Assim, pelo amor de Deus. Então, se eu tenho uma empresa, preciso comprar uma coisa da empresa, tenho que ter um cartão. E não deu. Não tive cartão de crédito de 1 ano e meio. Não é que isso hoje não é relevante, mas na altura, qualquer ajuda é relevante. Na altura fazia moça, não é? Fez moça, se calhar, tiveste de trabalhar de outra maneira. Exatamente, depois é assim. Eu depois ainda por cima tinha uma coisa, que era, eu estava a trabalhar com o retalho e o retalho não te paga a pronto pagamento, não é? Claro. Então já lá andaste e sabes. Assim, é 30 dias, é 60 dias, é 90 dias, embora algumas pessoas. E temos que andar a bater à porta, se calhar, para o amigo. Portanto, gerir e articular isto sem ajuda de banca, sem ajuda de família, sem ajuda de ninguém, não foi fácil. Hoje olho para trás e penso assim, como é que eu consegui? Foi essa altura mais complicada? Foram essas maiores complicações que tu... Sim, foi sempre consegui cumprir com toda a gente, claro. Consegui criar confiança, consegui que o rolo andasse e que se tornasse um rolo compressor, ao ponto de hoje, felizmente, a empresa ter crédito em todo lado, inclusive em Espanha. Portanto, ninguém questiona abrir-me o crédito, que é importante, não é? Claro que não vale a pena estarmos a tapar o sol com a peneira. Uma empresa sem crédito. Não sei se haverá uma empresa... Está condenada. Claro. Mas foi, sim, sem dúvida que foi a dificuldade maior, foi articular essa, porque vender não era realmente uma dificuldade. Para ti não era problema. Não era por aí. Era conseguir gerir entre o der e o haver. Articular. Algum momento pensaste que ia ser complicado? Sim, pensei em vários momentos, mas sem ser essa parte do crédito que é mas pensei sempre em ultrapassar. Mas claro que houve momentos em que tu receias tudo e mais alguma coisa. Aliás, eu hoje, se calhar, continuo a dar passos muito seguros e não entrar em grandes loucuras, sempre a pensar um bocado nisso, na dificuldade que foi. Então, se estás bem, deixa-te estar, vamos andando devagarinho, vamos caminhando devagarinho para chegar lá. Luís, há pouco ias começar a falar no online, que eu acredito que não tenha sido uma ideia inicial, mas tenha feito parte de uma evolução que a empresa tem vindo a sofrer ao longo dos 10 anos. Fala-nos lá um bocadinho dessa evolução. Começaste no retalho, sim, mas depois, como dizias há pouco... O online começou a despertar-me... Foi a tua primeira aposta após o porta a porta, digamos assim? Foi. E começou-me a despertar boas sensações, porque dava-me tesouraria. Pois.
não é? Porque é imediato. Vendia, É imediato. da tesouraria às vezes até adiantada. E isso Sim. começou Você recebes antes de enviar o produto. Eu quase sem querer comecei a ser levado para aquilo. E aí foi aí que pensei assim, espera aí, eu quero ter uma loja online. E então, como eu já vinha atrás com uma ideia mais ou menos estipulada, o projeto já era isso, e daí por causa do... Ainda voltando aqui ao grupo LMR, de ter as áreas de negócio setorizadas, ou seja, o Aguatec seria para o retalho, o Trolha, que surgiu, eu já te explico porque é que surgiu o nome Trolha, foi para a loja online. Depois temos o Install Bomba. Porquê o Install Bomba? Porque no meio de tudo isto, estamos a falar de bombas, disto e daquilo, estamos aqui às portas de Lisboa, e faria sentido ter uma empresa de instalação. Mas não sendo eu um instalador de formação, ficou ali com um ponto de interrogação, mas saiu do papel. Depois, o Fossas.pt. O Fossas.pt para já é um site corporativo, mas que está aí nos projetos futuros, já vamos falar sobre isso. Ele vai ter um papel bem importante no futuro também, no online, direcionado para tratamento de águas residuais, basicamente. O online é parte muito importante da tua faturação, ou ainda continua a ser... Já é mais de 50%. Bolas? Sim. Porque depois o meu crescimento acabou por ser online, basicamente. Hoje em dia, por exemplo, aqui o balcão, que era uma coisa que eu na altura... Achaste que não ia quando eu vim para estas funcionar. instalações não vinha minimamente preocupado com o balcão. Eu já não posso ter a porta fechada. Pois. E é assim, isso chega tudo de campanhas online ou de boca a boca. O boca a boca também já traz, não é? E acabas por ter clientes já traz muita gente. Pela necessidade, se calhar... A ideia de fazer as 4 marcas, portanto, o Aguatec, o Trolha, o Fossas e o Install Bomba são marcas, ok? E o LMR surge porquê? Porque eu precisava de agrupar essas marcas. Claro. O LMR não é uma empresa, a empresa é Luís Moreira Rodrigues Unipessoal. E o grupo LMR, porquê grupo? É um grupo de empresas, não é um grupo de marcas, perdão, não é um grupo de empresas. Ok? Só que quando um funcionário atende o telefone, eu não tenho um telefone para cada coisa. Empresa. Ele diz que é do grupo LMR e logo identifica para que canal é que está, embora isso também está em um processo de evolução, que vamos definir isso de outra forma. Claro. E então permite-me o quê? Indo ao online também. Permite-me apostar as fichas no cavalo que eu quero apostar. Ou seja, isso acabam por ser 4 canas no mar a pescar. Okay? E cada uma pode pescar em função daquilo que eu quero. Imagina que eu quero trazer clientes à loja. Eu posso apostar no Aguatec, X dinheiro, numa campanha local, numa faixa etária tal, para trazer pessoas à loja. Isto funciona. Fazemos isto com regularidade. Ok, temos o Aguatec a bombar no Facebook. Para trazer pessoas, para dar conhecimento local, toda esta zona aqui envolvente. Ok, e a gente planeamos uma campanha, mas podemos ao mesmo tempo estar com uma campanha do Fossas no Algarve, porque achamos que o mercado de águas residuais no Algarve funciona melhor. E então é assim, eu ainda hoje eu lembro de ser questionado na altura, comecei pela minha mulher quando ela viu o organigrama que eu estava na cabeça, qual era a ideia, porque tantas marcas. Eu ainda hoje continuo a achar, e cada vez continuo a achar mais, que realmente foi uma boa ideia definir os canais, basicamente. Definir os canais. Eu posso até adiantar aqui quase em primeira mão que já tive uma proposta para a venda do Trolha.pt, e até uma proposta significativa, que me levou a pensar mais do que uma vez, e que se eu o tenho vendido, aquilo na hora era mudado para outra pessoa sem que não se passasse nada na empresa. Portanto, a única coisa que se passava é que deixava de ter aquela fonte de rendimento. Mas a pessoa levava uma password e ficaria a gerir aquilo. Exatamente. E levas a nossa marca, que está registada, e leva ao nosso menino e pronto. Não se concretizou e está bom assim, deixa estar, vamos continuar a trabalhar. Nestes projetos todos que vais tendo, do Trolha, do Fossas, do Install Bomba, já recuaste alguma vez em algum projeto que tenhas tido, achaste isto é uma boa ideia, e depois quando ias quase para implementar assim? Sim, houve um projeto realmente que teve um recuo, embora ele se mantenha ativo, e era curiosamente um projeto que a minha mulher acreditava bastante, eu também, mas ela acreditava mesmo até mais do que eu. Mas aí foi um bocado pela pessoa, se calhar não foi a pessoa certa, embora tenha durado quase 2 anos,
e fez ainda bastante trabalho, que foi o instalo-bomba, portanto a instalação. Mas lá está, como eu não sou de formação de instalação, é sempre mais complicado, porque se estás pendente de uma pessoa, se há uma coisa falha, depois não tens como resolver e tens que recorrer a outros. E então fiz ali um recuozinho nesse projeto, embora ele esteja ativo, lá está, o site está ativo, há telefonemas, há contactos, há pedidos de trabalho. O que é que eu faço? Fiz de um cliente um bom cliente, porque alimento com esse trabalho, e é uma parceria, um outsourcing que funciona muito bem e que estamos neste momento muito satisfeitos com essa parceria. Lá está. Numa frase, como é que defines as tuas soluções? As nossas soluções é movimento, ou seja, movimento de água. O que é o movimento de água-bombas, né? Tudo o que tem um motor e faz movimentar a água. Tratamento, porque temos N de soluções para tratamento de águas residuais e não só, temos N de soluções para tratamento da água de captação e não só, portanto, filtros, osmoses, tudo o que está relacionado, dispensadores de água, portanto, tudo o que está relacionado com esse tipo, portanto, o tratamento de água e a acumulação. Internalização, Luís, já uma vez pensaste nisso? Já deste efetivamente o salto ou nunca te passou pela ideia? Não. Lá está, a navegação à vista. Eu vejo a navegação à vista como uma coisa muito, muito tranquila. É mais seguro, se houver algum problema no barco, a gente consegue chegar à margem. E então é assim, claro que já vendi para os Palopes, já fiz alguns bons negócios para os Palopes, mas a pessoa está cá em Portugal ou está lá e manda-me um mail, manda o pagamento e a gente manda o material. Já fui realmente desafiado a ir para a África, especialmente para Angola, mas lá está, a pessoa que estava do outro lado dizia-me que me alojava lá, que tinha lá instalações e tal, mas eu tinha que carregar o meu contentor e ir para lá, e não era isso todo que eu queria, portanto... Eu acho que é daquelas coisas que, assim, a minha área de negócio, a água, se é importante cá, lá ainda é muito mais, né? Se eu te perguntar, assim, lá, com as dificuldades todas que se conhecem, isto deveria ser ouro sobre azul. Lá, não é? Toda a gente que eu conheço que é de lá ou que tem raízes lá, fala-me dessa maneira e diz-me, isto tens aqui tudo o que é necessário lá. Eu acredito que sim. Agora daí até arranjar uma estrutura lá e mudar-me para lá, não. Vou vendendo... Até porque mudar para lá indicaria que aqui terias que ou pôr em stand-by ou arranjar alguém sim, tinha que alavancar, que te levasse o negócio, a empresa não? para ter disponibilidade para isso. E também disponibilidade financeira e tudo mais, que está muito boa e é melhor não pôr em causa. Mas sim, depois há a parte da internacionalização online, que também é muito importante, mas eu ainda estou naquela fase de... Ainda acho que tenho muito para conquistar em Portugal, para depois ir para a Espanha, ou que será depois a seguir, se calhar, o primeiro passo. Mas é um trabalho que neste momento não estou a fazer nenhuma ação em Espanha para vender em Espanha, embora de vez em quando os nossos irmãos vêm cá comprar alguma coisa, mas não nada de significativo. Nada significativo. Nada significativo, porque eu também não estou a fazer nada de significativo. Claro, também não faz esse esforço, não é? Ou seja, não, acabas por aviar, se contactarem a vias... É estratégia, sim. Exato. É estratégia, sim. Visão sobre o setor da água, visto que és um técnico, podemos dizer que és um técnico ligado a toda a água. Já são 15 anos. Exatamente. A tua visão sobre o setor da água e qual é que achas que é a importância de uma gestão eficiente de água? Sim, é de todo importante, muito importante. E eu acho que não estamos tão sensibilizados quanto isso para a problemática que a água pode vir a ser um dia. E se calhar um dia não muito longo. Não te esqueças a resposta, deixa-me fazer uma pergunta que me surgiu e que de vez em quando falas nisto. A privatização da água. O que é que te parece? Porque se fala das grandes empresas, aliás, em Portugal não sei se fala assim tanto, mas... Existe esta premissa no estrangeiro, lá fora, de haverem grandes empresas a querer privatizar a água. Eu não acho de todo que bem. Na verdade é um bem essencial à vida, não é? Eu não acho de todo bem que a água seja privatizada. Porque vai acontecer o que nos aconteceu a outras coisas. À Luz, por exemplo, a EDP. Tal e qual. Se calhar a melhor empresa de Portugal e que era nossa e que podia render para nós, e está a render para quem a comprou. Portanto, não sou de todo de acordo que as águas sejam privatizadas, mas de qualquer forma as nossas águas
de uma forma geral, são águas com qualidade, são águas tratadas, o serviço funciona, salvo uma exceção ou outra que não funciona tão bem, mas isso é normal. Eu acho que o meu segmento também é mais a água do particular, percebes? Ok. Não é tanto a Sim. água pública. E na água e no tratamento das águas residuais particulares, aí eu acho que é que devia ser feito muito mais. Ok. Porque é assim, por exemplo, eu acho que todos os projetos, isto já é feito em muitos países, que não deveria de haver hoje em dia nenhum projeto novo, particular, estamos a falar de uma moradia, que não tivesse de obrigação uma acumulação de água. Ponto. Okay. Tem que ter um depósito de 5, 10, consoante o número de habitantes. Não, independentemente até de ter rede ou não ter rede. Okay. Tem que ter acumulação. Tem telhados, tem formas, tem águas pluviais, tem água... Tem que haver uma acumulação. Deveria ser obrigatório, na minha opinião. Penso que poderá chegar lá. E acho que é só uma questão das forças políticas fazer um bocadinho de força nisso também. E de sensibilização também. E de sensibilização. E se calhar tem que vir a nível da Europa e dos fundos e dos subsídios, porque isto é tudo feito à base de fundos e subsídios. Se calhar um dia destes souberem um bocado como ao solar. Olha, agora é solar, pumba. Se isso... Porque fazia sentido. Quem mora num condomínio, num prédio de 5 ou 10 andares, etc. Mas num país que tem tantas moradias, claro, faz sentido essa sustentabilidade, sim, e essa reutilização, não é? Sim, sim. Depois, porque águas... é aí que tu és forte também. Sim, claro, sim. Acumulação de água, depósitos, claro, cisternas e coisas relacionadas. Depois, e tratamento. Mas nas águas residuais, eu ainda acho que é mais gritante, aí sim. E acho que deveria de haver não é reestruturação, mas deveria de ser repensado a forma como tratamos as águas residuais. Isto porquê? Porque, por norma, a arquitetura, que é a primeira fase do projeto, ou quase, por norma, o que é que põe no projeto? Imagina as águas residuais onde não há rede de esgotos, ou onde há rede de esgotos, mas que não funcionam, ou que não estão ligados a etares, que também há, né? Temos aqui ao pé de Lisboa zonas em que a rede de esgotos está feita, há canos, mas não há uma etar, ou seja, não há uma ligação a etar pós-tratar. São coisas que às vezes as pessoas não... Okay. Então aqui vai para onde? Não têm noção. As pessoas têm que ter uma fossa de acumulação, vai lá o caminhão e base. Portanto, tem rede de esgotos, quando está ligado ao metar... Está ligado, tem que comprar uma fossa ao Luís, ou outro Luís qualquer, e meter lá. Normalmente, sim. Normalmente uma fossa estanque. Então, o que é que eu estava a dizer das fossas estanque? É assim, normalmente o projeto de arquitetura é mais fácil meter lá uma fossa estanque. Okay. Porquê? Porque entra e não sai nada. E ao meterem no caderno em casa uma fossa estanque, mais ninguém chateia ninguém. Está o assunto arrumado. E então muitas vezes chegam até nós pessoas que estão a construir que me dizem tenho aqui no projeto uma fossa estanque de 20 mil litros. Sim, 20 mil litros, isso é um absurdo. Pois, mas é o que está aqui no projeto. E disse, ouça, uma fossa estanque de 20 mil litros custa 7 ou 8 mil euros. Pois e tal, mas o problema não é esse, explico eu. É que é assim, o senhor num mês, quantas pessoas são em casa? São 4 pessoas. Então, 4 pessoas, 150 litros por dia são 600 litros. 10 dias são 6 mil litros. 30 dias são 20 mil litros. Ou seja, o senhor uma vez por mês tem um caminhão a descarregar a sua fossa. Já viu a chatice que é? Tem que agendar, ligar, toca lá o alarme, tem que chamar o caminhão não está disponível, isso é uma chatice. Mais o custo, não é? Mais o custo, porque há câmaras que oferecem por número, tipo 2 por ano ou 3 por ano, que é outra estupidez, porque eles pagam, depois as pessoas também me dizem isso, e com razão, pagam um serviço, pagam saneamento, pagam saneamento, né? Pagam saneamento, mas tem que comprar a fossa e tem que pagar para lá ir o caminhão. Portanto, é uma coisa. Mas mais grave que isso, e é aí que eu queria chegar, é que existem soluções no mercado certificadas, feitas em Portugal umas, outras não, mas é igual, na Europa, em que a água que sai, são sistemas de tratamento de águas residuais, em que a água que sai 95% ou 96% tratada, ou seja, sai tratada como uma etar pública, ou melhor. Ou seja, e que podia ser reutilizada. E que não, o incrível é que é assim, uma solução dessas é mais barata que o depósito que nós estamos a acabar de falar. Num doméstico. Portanto, é tudo absurdo. Claro que é. E então eu muitas vezes sugiro que as pessoas tentem fazer isso. Só que o tentar fazer isso implica chegar a uma entidade muito famosa que se chama APA. Que é a APA que regula o saneamento. Então tu tens que passar por um processo complicadíssimo, chato, demorado e com custos, para tentar convencer os senhores a pôr lá um equipamento que é altamente certificado, altamente eficaz, toda a gente sabe,
mas só se aceita com alguma dificuldade. É aí que eu estou a querer chegar. Ou seja, não faz sentido eu para o Algarve mandar uma fossa estanque para um fulano que está a fazer uma moradia, quando na realidade no mercado existem soluções em que a água é tratada e pode reutilizar para fazer a sua rega do jardim. E achas que ou seja, estamos a falar de uma zona do país em que há água e que há carência de água e que tem tido as barragens, não, claro, infelizmente, mas tem tido as barragens baixíssimas, em que se deixa fazer uma moradia e que se diz para pôr lá uma fossa estanque de 30 mil litros de água, quando ele pode reutilizar 30 mil litros de água pelo mesmo valor. Estou a perceber. Portanto, e não há uma legislação, a legislação é assim, não há legislação para isso clara, porque tem que se recorrer cada caso a caso, à APA, e um processo complicadíssimo. Acho que isso devia ser muito mais agilizado e ajudava tudo e todos, e o ambiente também, e a reutilização também. E achas que é só uma questão de ser regulado pela APA, ou achas que quem faz os projetos de raiz, seja um gabinete de arquitetura, seja engenharia, que também tem desconhecimento? Não, eles têm conhecimento, desse serviço. Eles têm conhecimento, mas eles não podem pôr no projeto porque a APA, caso a caso, tem que aprovar. Ok. Pois, não, de facto, não... Então eles, como a fossa estanque, ninguém se tem que chatear com isso. Eles sabem que não há problema nenhum com APAs nenhumas desta vida e que ninguém vai implicar com aquilo. Não é? Okay. É mais fácil. Agora, se tu disseres assim, ouça, mas as pessoas normalmente nem têm conhecimento disso. Pronto. Se eu quero aqui, no tratamento de águas residuais, já que não tenho rede pública, quero aqui um equipamento assim, ok, é possível fazer essa legalização. Okay. Mas eu posso dar um exemplo, por exemplo, de um amigo meu que está a fazer uma moradia neste preciso momento, aqui no Sobral de Montagraço, que me disse, Luís, está lá no projeto uma fossa estanque, mas eu não vou pôr nada daquilo, quero lá um hectare como deve ser. Ok, olha, vai lá ao Semais de Mafra, aquilo pertence a Mafra, embora seja perto do Sobral. Sim. Vais ao Semais de Mafra, ou vais às entidades competentes e dizes, olha, levas estes documentos que eu te vou mandar, diz, eu não quero um depósito estanque. Não pode ser alterado só, não pode ser, ou seja, tens um projeto, não podes chegar, agora esquece isto, claro. Vou meter uma fossa do... Não deves, pelo menos. Ok. Não deves. Porque é fiscalizado, em obra é fiscalizado. Sim, teoricamente seria... Teoricamente, sim. Okay. Então ele quis fazer tudo direitinho. É bom saber. Exatamente. Ele quis fazer tudo direitinho. Então foi a ideia do podcast também é isto. Também exatamente. Exatamente. Possam ser úteis para as pessoas. Tal e qual. Então esse meu amigo foi a uma Mafra, ao SEMAS, ou qualquer uma entidade, e a entidade disse-lhe que, não, isso que está no projeto é o que está no projeto. Mas eu tenho esta solução assim. Então se tem essa solução assim, vai à APA e o que a APA disse para nós está tudo bem. Literalmente assim. E começou o processo na APA, e a APA achou que naquele local, por uma razão que se desconhece, não podia drenar água tratada no sol. Pronto, tratada no sol. É muito melhor fazer um muro, uma caixa de betão debaixo da terra, fazer lá um tubo ladrão, se calhar como o pai dele ou outros já fizeram, ou tantos nós já fizemos, até os meus. Um tubo ladrão e mandar aquilo lá para o terreno. É muito melhor do que a água. Isto é uma ironia, como é óbvio. Claro. É muito melhor do que a água e tratada a 97%. Claro. Essa era a pergunta. A água vai tratada, a água vai tratada, mas não desinfetada. Ou seja, estes equipamentos que eu estou aqui a referir, de uma forma vaga, fazem a limpeza da água, a água fica cristalina, limpa, mas não fica desinfetada. Sim, ou seja, imagina que queres reutilizar... Em termos biológicos... Sim. Mas pode ser reutilizada por uma rega? Pode ser reutilizada em rega gota a gota. Rega gota a gota, se for por expressão, convém ser desinfetada. E o desinfetar é passar numa UV, basicamente, que é para a bactéria, porque a bactéria não está... Ou se quiseres, imagina, quem reutilize em autocolismos, por exemplo. Claro. Desinfeta. Então, e agora voltando ainda um bocadinho atrás, porque falavas da APA, que eu desconhecia, porque realmente não estou no negócio da água. Sim. E como tu dizias há pouco, e é verdade, há muita gente, se calhar, que nos vai ver... E como eu também não tenho conhecimento disto, a minha pergunta era, há essa possibilidade então da APA chumbar essa taxa? Esse colega meu foi chumbar, porque acham que ali não podem decompor água no sol. Não faz sentido nenhum. Quando tu dizias que é um equipamento certificado... a água pode ir para um rio, não vai tratada. Tomáramos nós que a água toda que fosse para os rios e para os leitos de água fossem tratadas por estes equipamentos. Ok, não faz sentido nenhum. Mas pronto, ele próprio ficou de boca aberta, estava completamente disposto a comprar o equipamento, acreditava no equipamento, e com razão, e foi obrigado a fazer uma alvenaria como antigamente, em tijolo, teca. Enterrado e tal, então, mas X. Depois está de se abrir lá um buraco qualquer e claro. Exatamente, aquilo vai é muito melhor. Mas pronto, é o Portugal que temos. Claro que das fossas céticas, nos sistemas mais pequenos, a fossa cética é um tratamento primário, aí a água não sai...
não sai completamente tratada como esta que estamos a falar. Ok. Portanto, esta que estamos a falar já é um equipamento mais à frente. Claro que na fossa cética 80, 90% das pessoas que me compram fazem, fazem, resolvem o problema deles. Portanto, são situações... Vou-te fazer uma pergunta, traiçoeira no sentido de contornar a lei. Sim. Ou seja, há um projeto, como tu dizias, que é aprovado, e como no caso deste teu amigo, não aprovaram a tal fossa lá no Conselho de Mafra. Ok. A casa é feita aquilo, faz uma fiscalização e é emitida a licença de habitação da moradia. Eu, a posteriori, posso fazer isso ou incorro numa penalidade? Posso fazer, por tudo quanto tem risco. Pronto, mas posso fazer. Ou seja, posso Estamos esquecer. em Portugal. Por isso é que eu faço a pergunta. É fazer. Por isso é que eu faço a pergunta de contornar Sou sincero, a lei. Muitas vezes a lei no sentido do que foi decretado para aquela obra. Ou seja, aquela obra, alguém decretou que tem que ser aquela fossa tradicional de tijolo. Mas eu acho que realmente, com a tua explicação, eu sou teu cliente e com a tua explicação que vou ficar muito mais bem servido e vou servir muito melhor o meu terreno. É bom para todos. O meu terreno é melhor para todos. Com essa fossa. Eu posso, depois de ter uma licença emitida, já gastei dinheiro naquela fossa de tijolo, ou até fui eu que a fiz, não interessa, mas posso aterrar aquilo e pôr lá uma fossa que ninguém me vai prender, digamos assim. O meu terreno. Ok. É só porque, como pode haver alguém que nos esteja a ver... Isto existe muito. Pois, claro que acredito que sim, não é? Muito, acredito que sim. Todos os dias. Acredito sim. Todos os dias. Era uma curiosidade porque pode haver alguém que nos possa sim, é como eu digo, básico nas fossas céticas, porque assim, agora isto derivou aqui para as fossas, claro que sim, que é uma área bastante interessante para nós também. 80 ou 90% das fossas céticas que eu vendo, que é um tratamento primário, que a água ainda tem que ser decomposta no solo, porque essa sim ainda vai suja, as pessoas resolvem a situação. São as pessoas, porque este mercado também cresceu muito por causa da crise da habitação, ou da habitação como ela está hoje em dia. As pessoas cada vez mais compram o terreno sei lá, em qualquer lugar, metem uma casinha e uma fossa cética resolve o problema. E já é muito melhor do que os nossos avós e pais faziam. Claro que sim. Luís, fugindo agora aqui à parte das fossas, que realmente é um assunto que também me interessa. Depois temos de fazer outro podcast. Se calhar vamos ter que fazer outro. Se calhar vamos fazer um podcast para cada equipamento. Se calhar fica a ideia, é capaz de ser uma boa ideia. É uma boa ideia. O lado humano da empresa, Luís, qual é a importância das pessoas e das parcerias naquilo que tu fazes no teu dia-a-dia? Qual é que é a parte mais importante para ti? Muito importante. As pessoas para nós são muito importantes, mas quando digo as pessoas, eu tenho uma história engraçada com a malta das transportadoras, já mais que uma história. A transportadora para nós é muito importante. E são pessoas que nos vêm aqui, que ninguém dá importância a eles. Aqui há dias um senhor de uma transportadora conhecida, um distribuidor que vem, e às vezes dizia-me assim, vocês são diferentes de todos. Então porquê? Porque vocês saem da empresa, vêm cá fora e ajudam-nos a transportar as caixinhas. Portanto, isto é um exemplo do quanto para nós as pessoas são importantes. Claro. Portanto, são pessoas que nem são nossas funcionárias, né? Mas que no fundo são muito importantes para mim. Eu nunca me esqueço que uma pessoa que hoje já não anda na distribuição, já tem um cargo mais alto na empresa, mas na altura andava, que eu considerava como uma pessoa que trabalhasse para mim, que fosse da empresa, quase como um sócio. Porquê? Porque eu estava em casa a trabalhar e tudo o que chegava eu precisava nesse dia distribuir. Ou seja, se chegava de manhã, eu já devia estar no cartacho ao meio da manhã a entregar aquilo. E o Luís percebeu a mensagem, posso dizer o nome dele, o Luís percebeu a mensagem e o Luís saía lá embaixo do Marlo e o primeiro cliente que ele fazia era eu. Ou seja, chegava, parava ao pé da minha carrinha, na rua identificava a minha carrinha e muitas vezes ligava, às vezes estava ainda no banho, isto ou aquilo, dizia, já estou cá em baixo e tal. Isso é de uma importância tremenda. Acaba por não ter preço, não é? Exatamente, isso é de uma importância tremenda. E daí depois reflete-se também nas pessoas que trabalham comigo, nos parceiros, nos próprios comerciais das empresas com quem nós trabalhamos. As pessoas são muito importantes. Claro. Luís, fazes questão de dar a cara pela tua empresa? É uma estratégia ou é... O Luís é mesmo assim? O Luís é mesmo assim, e como diz o outro, quem não deve não teme. Tal e qual. Mas também não deixa de ser uma estratégia. Porquê? Porque, como percebeste, o online cada vez é mais expressivo, não é? O Trolha vai a qualquer pontinho de Portugal, não é? Em qualquer pontinho de Portugal pode estar alguém a visitar o Trolha neste momento, não é? E o Luís aparecer e as ações que nós fazemos serem divulgadas, haver um news no próprio Trolha, as redes sociais, aparecerem as pessoas é muito importante. Porquê?
Porque as pessoas de Lisboa é fácil. Até nos dizem, olha, mas podemos ir à loja levantar. Sim. E vêm à loja e estão aqui em contacto connosco e está tudo bem. Mas a pessoa que está em Trás-os-Montes, ou que está no Algarve, ou que está no Alentejo, que está a uma distância considerável, está a olhar para um computador, e eu acho, na minha maneira de ver, que é importante ele também, se der uma volta às redes sociais, se for ao YouTube aqui e ali, perceber que existem pessoas, que as pessoas dão a cara, e que não estão a comprar uma... Porque assim, se estás a comprar uma Amazon, ou não sei o quê, é a Amazon e é não sei o quê. Exato. Agora, quando estás a comprar um site, que depois vês que não tem um número de telefone, que não tem um mail, tem um número verde, tem uma morada no centro de negócios não sei de onde. Até pelo simples... Queres colocar uma questão, não é? E é fácil identificar... Exatamente. O nosso telefone é público, pode qualquer pessoa ligar, seja para o fixo, seja para o móvel, qualquer pessoa pode vir. Porque assim, estamos a falar de dinheiro, as pessoas avançam com dinheiro para comprar a nossa empresa. Claro que sim. Eu esta semana mesmo tive um cliente muito simpático de Braga, de Vila Verde, que já há alguns dias que falamos, já há umas semanas que falamos, ele teve lá uma situação, lá está, fez uma fossa em anéis de betão, e antes de ir habitar a casa reparou que a fossa já estava cheia. Portanto, e então recorreu, e eu disse-lhe qual era a solução para ele. Ele acreditou na solução e comprou a solução, até que chegou a hora de fechar o negócio. Ele disse, Luís, então, mas isto não dá para pagar na transportadora, que é normal as pessoas ainda terem essa reação. Claro que isto aqui já veio da plataforma, mas o negócio já estava fora da plataforma. Claro. E eu disse, não é possível, porque eles não fazem esse serviço, para começar. E a forma de nós trabalharmos é assim, eu faço uma fatura pro forma, com os dados que quer a fatura, faço o pagamento e nós vamos fazer chegar o equipamento. Não há outra forma. Pois. E ele, pronto, está bem, ok. Pronto, eu vou fazer uma fatura pro forma. Estamos a falar de valores de 4.000 e tal euros. Pois. Ou seja, a pessoa avança com 4.000 euros para uma pessoa para uma empresa que só não, falou, começou a ver numa plataforma online, como dizias, não é? Exatamente. Claro, depois teve os nossos reviews, os nossos comentários, foi o que ele disse. Ouça, assim, nós trabalhamos online, nós não estamos aqui para vender uma vez e desaparecemos. Não estamos aqui para contar. As pessoas... Eu penso que o aparecer é importante. Bocado, eu acho que é importante. É importante. E o futuro, Luís? Onde é que tu gostavas de ver a empresa daqui a 10 anos? Vais fazer 10 anos agora? Onde é que tu gostavas de ver nos próximos 10 anos? Daqui a 10 anos estou quase a pensar na reforma. A empresa se calhar não para. Não vai parar. Se calhar a empresa se calhar não para. Não vai parar. Agora estás a falar nisso. Daqui a 10 anos estás quase na reforma. mas esta coisa que tu dás a cara pode ser um problema ou não? É porque as pessoas que são clientes da empresa conhecem o Luís. Quando o Luís reformar, como é que vai acontecer? Não, lá está. Isso é o trabalho que tem que ser feito. Daqui a 10 anos, se o Luís não tiver... Aliás, é uma preocupação constante que eu tenho. Ter alguém ou ter pessoas... e faz parte da evolução de uma empresa. Okay. Ter pessoas que, na ausência do Luís, safem a coisa e mantenham a máquina a trabalhar. E um dos meus objetivos é daqui a 10 anos chegar a ter a situação alavancada com pessoas que não precisem do Luís aqui todos os dias, embora o Luís apareça para fazer aquilo que é mais importante. E em termos de negócio, daqui a 10 anos, queres dominar mais o mercado nacional, ou gostavas de dominar o mercado nacional? Ou aí assim, já pensas em dar o salto? Assim, há muita coisa que acontece do caminho, que a gente às vezes nem estamos à espera. Portanto, não penso em dominar, penso em faturação e tenho alguns valores na minha mente para atingir, e isso faz parte, não é? Todos os anos a gente quer crescer. O mercado, agora vai parecer aqui um clichê, mas é um mercado quase que infindável. Dizem que a água tem... É um nicho de mercado. Mas é um mercado nicho, quase infindável, não é? É um nicho de mercado interessante e primário, porque é água, não é? Claro. A água é vida e é essencial. Portanto, é assim, eu costumo dizer que o meu negócio, numa situação normal, não vai abaixo, não acaba, porque a bomba pode variar no Covid, tu tens que mudar a bomba... Portanto, está sempre... É um serviço é serviço primário, não é por... Ou seja, em relação ao Covid, eu abri a empresa, passei um Covid, portanto, o Covid quando veio... Aliás, nós conhecemos durante o Covid, curiosamente. Nós conhecemos durante o Covid. Exatamente. E pronto, e não foi por vir o Covid que felizmente eu deixei de trabalhar. Ou que notei grande alteração nos negócios. Pararam, mas o teu... E assim, a água e a escassez da água cada vez vai fazer... com que nós trabalhamos mais, claro. E temos mais negócios. Claro.
Luís, novos projetos. Tens alguma coisa na manga? Queres adiantar? Sim. Tu tens sempre de vez em quando tens umas coisas na manga? Conta lá. Claro que sim. O Trolha vai passar por um processo de integração em marketplaces. Ou seja, vamos passar a estar integrados em marketplaces tipo Vorten, tipo Leroy Merlin. E isso vai nos dar outra dimensão. E é um processo, outra alavancagem. É um processo, portanto, que já andava aí há algum tempo para ser feito e que já demos início a esse processo. Isso é muito importante. É muito importante estar lá, aparecer em termos de... Nem vou para lá muito preocupado com as vendas, porque vender a gente já vende, mas também com a projeção de marca em si. Portanto, é bom aparecer, e o aparecer não quer demais. Nós, sendo uma microempresa, eu já invisto mais de 1.000 euros no Google todos os meses. É muito bom. Portanto, para uma microempresa já é um valor significativo. Depois temos também o nosso Fossas.pt vai passar a ser, neste momento é um site corporativo, informativo, vai passar a ser uma loja online. Já demos início ao processo, está em construção e não há pressa, vai ser uma coisa bastante intuitiva, vai ajudar muitas pessoas, porque isto é uma coisa, a área do tratamento de águas residuais é uma coisa que preocupa muita gente, que nos chega ao telefone, às vezes até assustados, como é que vão resolver um problema. Exato. E é uma coisa que também não é assim tão difícil de resolver. Portanto, então o Fossas vai ser um site direcionado, já é, o nome por si já diz tudo, vai ser um site direcionado para o tratamento de águas residuais, provavelmente vai ter uma estrutura à parte, futuramente, só para aquilo. Só para aquilo. A tua visão de futuro para o setor da água? Assim, geral, generalizado. Eu gostava que aquilo que falámos há bocado que fosse mais agilizado, mais simplificado, que quem de direito que encontrasse soluções para isso, porque eu acho que a reutilização e o reaproveitamento da água acho que vai estar na base disto tudo. Não é? Claro que sim. É uma fonte que vai ser... As pessoas dizem que a água é indiscutável. Não, mas não é. Mas não é, não é? Não é. Um dia vai escassear. Um dia vai escassear. Exato. Luís, obrigado por nos teres convidado a fazer o teu podcast. Desejamos é o primeiro. Esperemos que não seja o último. Acho que temos de falar para aí de fossas e tratamento de água. Não, e provavelmente tens muito mais produtos. Se calhar fica a ideia de fazer apontamentos de programas, faz algum sentido. Programas pequeninos. Eu acho que sim, que faz algum sentido, porque tal como eu, há muita gente... Tu tens os teus clientes técnicos, mas há de ser o teu cliente particular. Claro, se calhar tem tantas perguntas na cabeça e pequenos episódios de tirar dúvidas ou de falar do equipamento, às vezes poderia ser importante. Ajuda bastante. Se calhar fica como um novo projeto. Agradeço-te. Parabéns, mais uma vez, pelos teus 10 anos de empresa. Obrigado. E que daqui a, se não for antes, que daqui a 10 anos sejamos cá a fazer o novo programa. Luís, Obrigado. Até à próxima.